Sobrenome agora não lembro. Ele tem galinhas, ele usa o pó de rocha, ele conhece e domina o assunto há 30 anos. Sim, sim. E provavelmente a casca fica mais difícil de quebrar, né? Sim. Esse é um aspecto, é o caso de você fazer uma experiência. Não tem problema nenhum, porque ela cisca mesmo à procura do cálcio, ela precisa do cálcio. E o pó de rocha tem 13% de cálcio. Pequena quantidade de coxas pequenas. Mas a galinha também come pequenos pedriscos da estômago pessoa. Mas no meu caso, por exemplo, que tenho galinha confinada, já não tem como. Deixa a um pouquinho, vai aos... Mas se bem que ela deve saber... Ela mesma separa. Ela pó de rocha, aplicação na terra. Olha, o ideal é a aplicação, é paulatina, mas a primeira aplicação tem que ser mais ou menos na faixa de 2 kg a 3 kg por metro quadrado. E vem a chuva, já vai descendo, mas o pó de rocha, é sempre bom ressaltar, ele funciona muito bem, com a dupla matéria orgânica. Se não tiver os micro-organismos, não funciona. Né? Então isso é importantíssimo. O teu solo tem que ter vida, tem que ter diversos micro-organismos. Deixa eu completar. Então, o que você falou, olha como o manejo tem que mudar, vai cair no que a gente fala, que a gente é simples. Se o teu solo não está com matéria orgânica, não está coberto, não tem aquela riqueza de palhada por cima, não funciona. Então, quem for querer usar pó de rocha, etc., vai ter que entrar no que é normal. Vai ter que parar de agredir o solo, amiguinho. Senão não funciona. Entendeu a mudança da revolução da coisa, do progresso, né? Quer dizer, o pessoal vai ter que fazer uma mudança de mentalidade, de atitude, entendeu? É isso aí. O futuro... Quer falar, Débora? E no minhocário, se colocar o pó de rocha dentro do minhocário? Boa pergunta. É interessante, ela faz com que a qualidade do produto final, que é da compostagem, se eleve muito mais, muito mais. Eu faço isso também. Eu coloco o pó de rocha no minhocário. Sim. Então, ela não tem limite. A aplicação do pó de rocha... Outra coisa que é importante dizer é que o pó de rocha faz com que o sistema radicular ele cresça 3 vezes mais. Permite que as raízes cresçam. Se você fizer a mesma planta, por uma planta com pó de rocha e outra, vocês vão ver que o sistema radicular de é completamente diferente, fica enorme. As raízes ficam estimuladas, ficam enlouquecidas. Por falta de chuva. Isso, exatamente. Então, numa época de estresse hídrico, a planta não está nem aí. Ela vai buscar lá a água lá para baixo. Então é tudo. A ideia é que o pó de rocha veio trazer uma série de vantagens que não tem um defeitinho, não sei o que faz. Não tem. É perfeito. É barato. Não, então ele naturalmente é ácido, então é diferente do solo do hemisfério norte, que é alcalino. E nosso aqui ele é ácido. Olha, mas o fato dele ser ácido
tem também os seus benefícios, né? A matéria orgânica, ela se decompõe com muita facilidade e, ao mesmo tempo, proporciona uma disponibilidade de nutrientes. Mas isso não é a parte mais importante da matéria orgânica. O que vale, o benefício da matéria orgânica é a sua condição de condicionador do solo. Então, o fato de a gente ter ali um local adequado para a vida dos micro-organismos, o ambiente dos micro-organismos, e que eles vão trabalhando e disponibilizando toda a dinâmica que acontece ali no subsolo. Então, quando a raiz ela exuda uma determinada substância, que a gente pouco se fala disso, ela atrai determinados micro-organismos específicos para aquela exudação. Então, para eles, aquele é um alimento para aqueles micro-organismos. E, ao mesmo tempo, eles, ao absorverem aquela substância, vão proporcionando um alimento para as raízes. Vão vão criando uma condição e eles vão se multiplicando, vêm outros micro-organismos, comem aquelas bactérias, a excreção daquilo tudo é todo um processo que faz com que se iniciou com a exudação de uma substância da raiz, faça com que o objetivo final seja um alimento de excelente qualidade para a raiz ou a planta ser absorvida. Então, esse é o outro aspecto importantíssimo do pó de rocha, é que diminui os elementos tóxicos no solo. O alumínio é um elemento altamente tóxico, manganês também é outro, porém, a partir daí eles entram numa proporção e adequação correta. Melhora naturalmente a nutrição das plantas, libera aos poucos os nutrientes, então fica uma coisa muito mais tranquila e natural. Como já dissemos, melhor absorção do fósforo através da sílica, maior resistência a pragas e doenças, isso é importantíssimo e temos que batalhar nesse objetivo de a gente ter uma planta, porque eu já vi uma vez, eu só vi no nosso grupo, eu só vi uma vez uma pessoa que tem uma videira, ela não fazia nada, durante 15 anos nunca deu problema, eu nunca entendi isso. É uma utopia, né? É um absurdo. Nós estamos rodeados de fungos e problemas, e a gente acha isso natural. E não é. É a mesma coisa que o nosso organismo. Nós temos uma proteção maior, uma imunidade, porque as bactérias também estão no ar. Se a nossa imunidade estiver baixa, a gente fica doente. Se estivermos bem alimentados corretamente, não pegamos doenças. A nossa imunidade do nosso corpo combate. O mesmo acontece com as plantas. Isso é muito importante. Tendo uma alimentação adequada para uma planta, e isso o pó de rocha ele proporciona, os nossos problemas com doenças vão diminuir. E até nós chegarmos sem
necessitar um dia. É um sonho, nós estamos caminhando para esse objetivo, vamos trabalhar nesse sentido, de conseguir chegar nesse ponto. E as rochas ficam ali por 2 ou 3, 4 anos. Eu acho que até mais, eu acho que são 10 anos. O que eu li, o que eu sei é assim, você primeiro faz uma aplicação de pó de rocha, vamos dizer de 2 quilos, 3 quilos por metro. A cada ano você põe 1 quilo, mas todos os anos 1 quilo, nos próximos 10 anos. E aí você chegou no ideal. Porque na natureza não é uma coisa, não dá salto. É lento, progressivo, as coisas vão sendo dessa forma. Em qualquer região tem diferença? Bom dia, meu nome é Rosângela. Em qualquer região tem diferença para a planta? Uma região mais úmida, uma região mais seca? Influi alguma coisa? Influencia alguma coisa? Você quer dizer, tem regiões na qual o pó de rocha se dá melhor, ou não? Sim, porque na região que eu tenho a minha chácara lá, falam que determinadas plantas não vão para frente por causa do clima. Porque é mais úmido, porque chove mais, porque sei lá. Então eu queria saber se o pó de rocha corrige esse tipo de coisa ou não. Como é que o seu nome era? Rosângela. Rosângela, conforme nós dissemos anteriormente, se você fizer chorume, ou chorume na pulverização, né, ou chorume, ele vai te dar uma proteção maior contra fungos, é o que você está querendo, né? E o pó de rocha no solo, sendo absorvido pela raiz, a sílica também vai dar uma resistência maior. É o que nós estamos falando aqui, maior resistência a pragas e doenças. Então, Você fez uma pergunta que agora tem um complemento. Às vezes você tem árvore de fruta na tua região que ele não produz, primeiro, que nunca teve poda normal, a tua árvore não tem manejo, nunca teve pulverizações, ou também, além disso tudo, você tem alguma árvore frutífera que pode ser que na tua região ele não se adapte bem para a frutificação. Porque o Brasil é grande, tem muitos climas diferentes, muitos solos diferentes. Uma fruta de Manaus não vai bem em São Paulo. Uma fruta do semiárido, então, depende do tipo da manga. Ele pode ir bem numa região, como pode ir mal numa outra região. Agora, nutrição de solo vai ajudar todas as plantas como uma coisa só, mas tem manejo nos pomares de poda, tratamentos, pulverizações, que complementaria uma produção. Às vezes você não tem produção de umas árvores frutíferas, porque, por exemplo, pegou ferrugem na florada, por um motivo qualquer, e a florada caiu e não deu fruto. Então, aí já é problema de manejo de pomar. Deu para entender? Aí que entra a poda, pulverização na época correta, que vai melhorar a fruta vir. Então, pomar é uma coisa que puxa a outra. Não é só uma nutrição do solo, nutrir, tchau, vou embora, vou colher fruta. Não, é nutrição no solo, é a poda na época certa, pulverizações mensais, deu para entender? É uma norma básica. Aí que você começa a ter alguma fruta. Não é uma coisa só que vai dar sucesso, não. É um conjunto de coisas, viu? É assim que funciona. Perfeito, perfeita colocação. É um conjunto mesmo, não tem Pode só complementar também, que eu tinha pensado de cara o que o Sérgio falou, mas também vale assim, às vezes o que ela ouve falar que a pessoa não dá certo é porque alguém já tentou errado e aí ele vai falar para todo mundo que não funciona. Então tem que tentar. Olha, não vou questionar. Você falou que a pessoa que falou conhece da coisa. Pode ser que ele conhece, mas não conhece tanto. Talvez ele conheça até um certo limite, entendeu? Ou às vezes ele tem razão. Às vezes é um tipo de manga, um tipo de fruta que na tua região não se dá bem. Também tem isso. Uma outra coisa que tem entendeu? que ver também, né, Sérgio? Que tem determinadas variedades frutíferas
que você precisa de plantas diferentes para poder polinizar. Cruzamento, então. Porque árvores de fruta, dependendo se é a mesma família, por exemplo, tipo de maçã, ou pera, ou abacate, às vezes uma planta única não produz bem, porque ela precisa de uma florada de uma irmã do lado. Chama cruzamento, deu para entender? Polinização. Então é uma série de assuntos. Às vezes não está dando certo, porque é um tipo de planta que ela precisa de uma ajuda na polinização. Se não tem inseto na tua região, às vezes você tem que ajudar uma certa tipo de frutífera na hora da polinização. É uma série de coisas, não é uma coisa só. A história é longa, o tempo vai mostrando como é. Não pode desistir e falar... Mas o bom é saber que tem jeito. Tem jeito, para tudo tem jeito. E tudo tem uma norma, lógico que tem jeito. É aí que vem o conhecimento. É aí que vem o que a gente fala no nosso grupo de treinamento a longo prazo. Treinamento no pomar, treinamento. Entendimento, sem pressa. Observar o pomar, observar 3, 4, 5 anos. Entender como tua árvore produz, como ela floresce, qual época do ano, qual é o problema no ano que ocorre. Você tem que anotar. Você está aprendendo, você tem que entender em 2, 3 anos o ritmo do teu pomar na tua cidade. Porque tua cidade, as árvores de fruta têm uma reação, na cidade dela é outra reação. São climas diferentes. O Brasil tem milhares de climas diferentes e solos diferentes. Locais com mais chuva ou local de chuva nenhuma. Então muda a coisa. Deu para entender? É isso aí. Cidades vizinhas, às vezes, com oscilação de temperatura gritante. Ó, continuando, tá falando, ainda tem mais alguns benefícios, né? Maior resistência à seca, aquilo que nós já falamos, que é o sistema radicular, maior, bem maior. Melhor perfilhamento, que seria a parte aérea bem mais desenvolvida, né? Bem espaçada, maior teor de açúcar, BRICS, seria, eu já li em algum lugar que o sabor, por exemplo, da uva, o Sérgio confirma depois, ele já viajou na Armênia, inclusive, o sabor da uva com adubo, uma videira adubada com esterco, tem um sabor, e uma videira adubada com pó de rocha, ou química, né? Cada uma dessas condições dá um sabor distinto, diferente. Aroma também. E aroma. Então, e o que ganha, o que é o melhor, é o pó de rocha, com a rocha. O sabor é incomparável. Então vamos experimentar, né? Temos essa oportunidade. Maior qualidade da semente, olha, influi exatamente na semente, dando uma... Isso é importantíssimo. E isso quer dizer, inclusive, que as gemas da videira vão ser bem melhor desenvolvidas e plantas mais produtivas, então vai dar cachos melhores. É pouco querem mais, tá? Chega, né? Tá bom, né? Então, tá começando a garoar um pouquinho, né? Nós já falamos. Quem quiser comprar, depois é só procurar Conceição. Conceição já está embalado. Tem 10 quilos, pacote de 30 quilos. 30 quilos, 10 ou 30, ok?